Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do curso. Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e eu vou tentar gravar ele de uma melhor forma, assim, um pouco menos prolixa pra gente poder, não ter uma aula assim tão grande. E hoje a gente vai falar sobre os nossos fracassos, em buscar a santidade, e eu espero que seja de proveito, de um bom proveito para todos nós. Os fracassos, diz Roy Marinho, acontecem na nossa corrida pela santidade porque a gente não coloca em prática aquilo que a gente precisa colocar em prática e a gente não usa os meios necessários para chegar à santidade. E ele vai dividir esses meios necessários em duas ordens, a natural e a sobrenatural. Na parte natural nós temos, então, uma ordem psicológica, que é totalmente natural mesmo, que é a falta de energia de caráter. E o que é essa falta de energia de caráter? É o nosso esforço, é a nossa vontade colocada em prática para continuar alguma coisa. E isso se vê em tudo, é uma preguiça, uma indolência, uma falta de disciplina. E isso é algo que a gente pode controlar, porque são hábitos que a gente pode adquirir em pequenas coisas. Então, toda vez que você tem uma tarefa, toda vez que você tem uma responsabilidade, você vai e coloca aquilo em prática e faz o melhor possível, no menor tempo possível, sem postergar, sem adiar um compromisso. Você está aí praticando a força de caráter. Essa força de vontade vai trazer para você um costume de terminar aquilo que você começou, de insistir em terminar algo que você propôs fazer. Uma pessoa que não tem essa força de caráter deixa passar as oportunidades de fazer algo bem feito, de aproveitar aquelas oportunidades, de colocar virtudes em prática. Então, de servir o outro, de ser mais paciente, de oração, de estudo, vai perdendo essas oportunidades. Ou então, em ocasiões assim extremas, acabam se colocando num risco e se esgotam, por querer fazer à força aquilo que não fizeram de forma costumeira. E ele diz o seguinte: onde falta vontade enérgica, não há homem perfeito. Para sê-lo, não basta um indolente queria, é preciso chegar a um enérgico quero. E nós podemos imaginar que isso pode ali encostar, no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, que é o que os protestantes acusam a Igreja Católica de ser. Mas nas Escrituras existem passagens que aonde Jesus ou os apóstolos nos coloca uma exigência, uma exigência para a gente fazer alguma coisa. E eu separei algumas que eu acho interessante. Se você abrir a sua Bíblia aí em Efésios 4, 17 e 32, você vai ver, que Paulo dá uma lista, de coisas que nós precisamos fazer. E em momento nenhum a gente está dizendo aqui que a graça não vai fazer isso, mas é que a graça, ela não sufoca e nem descarta a natureza. Ele eleva a nossa natureza. Então, a gente precisa começar algumas coisas, a gente precisa colocar, a nossa mão em alguma coisa desse processo. Então, nessa passagem de Efésios 4, você vai ver Paulo dando várias ordens, faça isso, faça aquilo. E isso demonstra, que nós temos papel nessa situação. Em Mateus 13, você vai ver Jesus contando a história de um homem que encontra um tesouro e que vende tudo para poder ficar com aquele terreno, para o tesouro ser dele. Quando nós entendemos que algo é realmente precioso, a gente precisa dar tudo de nós para que aquilo seja nosso mesmo. Então não tem como fazer meio termo com a santidade, Ou isso é uma preocupação real nossa e nós realmente valorizamos a santidade, nós realmente queremos o reino de Deus, ou a gente não vai dar tudo, a gente não vai entregar tudo para ter esse tesouro. E em Tiago 1, 21 a 25, São Tiago vai trazer a gente para a prática, Então toda a carta de São Tiago é um chamado à prática das boas obras, porque não tem como a gente crescer sem colocar, em prática aquilo que nós sabemos que já deve ser feito. Essa é a parte natural. A parte sobrenatural na verdade, dividida em duas, que é a vontade real de ser santo, é a vontade real de querer amar, e a segunda, a direção espiritual. Quando nós começamos esse processo, a nossa vontade, pode ter um momento ali de muita força e depois a gente vai vendo que isso vai caindo. E essa vontade de amar é sobrenatural, a gente precisa pedir ao Senhor, então envolve muita oração e muita humildade, tá? Então, sobrenaturalmente, a graça vem e nos capacita a querer amar a Deus
E assim, nesse processo, né, da graça e da força de caráter, nós vamos realmente construindo um relacionamento com Deus, vamos realmente amando a Jesus. E isso tem a ver muito com a nossa intimidade com Deus, que a gente vai ver durante, né, esse curso, que tem a ver ali, né, com os sacramentos. Então a gente vai deixar essa parte mais pra frente. A segunda questão sobrenatural é a direção espiritual. Porque o cristianismo, gente, é uma religião onde existe uma hierarquia. E não tem como você fazer isso sozinho. Sempre é necessário uma direção espiritual. Mesmo na vida dos monges, daqueles homens que iam para o deserto, sempre tinha alguém, ou o próprio Deus, fazia revelações assim muito claras a respeito da vida espiritual. E depois eles começavam a dirigir outras pessoas. Então você tem vários tipos de ordens, né, monásticas, várias ordens religiosas. E nós temos, né, nós que somos leigos, temos então os padres, os nossos diretores espirituais e os nossos confessores. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A direção se faz indispensável, segundo a providência ordinária de Deus. Por que ordinária de Deus? Porque pode acontecer de uma pessoa estar num lugar inóspito e aí ela não tem acesso, né, a um confessor, como em alguns lugares do Brasil, né, que não tem um padre todo dia, não tem uma paróquia que fica aberta, entendeu? E é realmente difícil achar um bom diretor espiritual para todo aquele que possa facilmente obtê-la. Então, por exemplo, se você está numa cidade que tem paróquia aberta, que tem várias paróquias, que tem vários padres, com certeza você vai encontrar dentre esses padres aí alguém que seja um bom diretor espiritual, porque é assim que Deus faz de forma ordinária, ou seja, de forma normal. Nada mais oposto ao espírito do cristianismo e à natureza mesma da igreja, na qual o ensinamento e o governo se realizam por meio da autoridade, do que buscar a regra de vida em si mesmo. Tal foi o erro dos protestantes que abriram a porta aos excessos do livre exame e do mais desenfreado iluminismo. Então a gente precisa de direção espiritual e a gente vai ver como escolher, né, quem é o diretor espiritual, quais são as suas características, qual que deve ser o nosso comportamento com o nosso diretor espiritual. Primeiro, né, o nosso diretor espiritual tem que ser um sacerdote? Então, gente, existe uma coisa chamada graça de estado, que é, né, aquela graça própria da pessoa que foi designada para aquele cargo. Então, por exemplo, uma pessoa que se casa, ela tem uma graça de estado diferente de uma pessoa que está juntada, de uma pessoa que está namorando, né? Então, isso acontece também com as irmãs, né, religiosas, acontece com os monges, acontece com os sacerdotes. E os sacerdotes têm uma graça de estado especial, que é a da direção espiritual, de direcionar as ovelhas, né? Então é muito bom que seja, né, um sacerdote. Mas também pode ser um leigo que tem aí, né, as características de um bom diretor espiritual. Ele tem que ser uma pessoa prudente e experimentada, né? É bom que essa pessoa tenha alguma experiência, que essa pessoa já tenha vivido um pouco do seu sacerdócio, que já tenha dirigido outras pessoas e que ela tenha provado já que tem essas qualidades para ser um diretor espiritual. E é muito importante, prestar atenção na diferença dos sexos. Então, se é uma mulher sendo dirigida por um sacerdote, existem aí algumas peculiaridades dessa direção que precisam ser observadas com muito cuidado, com muita sinceridade, tá? As qualidades técnicas e morais do sacerdote. Né? As técnicas são a sabedoria, ou seja, conhecer do direito canônico, conhecer da regra moral, conhecer da liturgia, conhecer da doutrina da igreja. Então, se você vai ser dirigido, você precisa entender que o seu diretor espiritual tem que ter essa característica, ele tem que conhecer essas coisas. Ele tem que ser discreto, né? Ele tem que ser ponderado, né? Ao falar, ao conversar com você. Então, ele precisa também ter experiência com isso. Então, a sabedoria, a discrição e a experiência. Ele tem que saber discernir as coisas. Essa descrição interessante que o Roy Marinho vai falar, que é um discernimento, sabe? De como falar, de entender quem é você, de entender qual é o seu temperamento e tudo mais. Aí tem as questões morais, né? Que ele diz, a intensa piedade, porque ninguém dá o que não tem. Né? Se a pessoa tem ali uma fama, né? Se é um sacerdote que tem fama de não ser piedoso, não tem como ele ser seu diretor espiritual. Zelo pela santificação das almas, ou seja, é um sacerdote que acredita que as almas podem ser santas, não é uma pessoa cética, né, que acredita que ninguém pode ser santo. Grande bondade e suavidade no caráter,
eu entendo essa questão de quando ele fala isso, porque existe uma paternidade que pode aparecer, pode aflorar ali na direção espiritual, aonde vai ter um pouco de brutalidade, né? Um pouco de intransigência. E não é bom que o diretor espiritual seja intransigente. Uma profunda humildade, né? Ele quer que a alma seja santa para Deus e não que lhe traga algum tipo de fama, de reconhecimento, né? Ele é humilde, ele sabe que o que ele está fazendo não vem dele, que aquilo que ele está fazendo é o papel dele para levar você para Deus. Ele é só uma ponte. E daí vem, né, o profundo desinteresse e desprendimento. Ele não vai ganhar nada com isso. Ele vai estar cumprindo o dever dele. E ele sabe disso. Ele entrega tudo, né, o seu trabalho com a direção espiritual ao próprio Deus. E o dirigido, gente, é muito interessante, porque é óbvio, né? O dirigido deve ser obediente, deve ser humilde, deve ser manso, deve entender que quando você se coloca numa direção espiritual, você está colocando a sua consciência diante do seu confessor, diante do seu diretor espiritual. Ah, tem isso, gente. O diretor espiritual não necessariamente precisa ser o seu confessor. Às vezes você não quer se confessar com o seu diretor espiritual, quer se confessar com outra pessoa. Mas mesmo assim, quando você vai, né, tratar ali dos seus problemas, das suas dificuldades nessa caminhada, o diretor espiritual precisa saber o que está passando na sua cabeça. Então você vai ter que se abrir com ele, não tem muito jeito, não tem como você esconder, não dá pra fazer uma direção espiritual rasa, não tem condição, tá bom? E como que a gente vai escolher, né, o nosso diretor espiritual? Aí eu vou ler aqui, né, as orientações do Roy, que são ótimas. Pedir a Deus em oração as luzes necessárias para proceder com acerto, porque não é de qualquer forma, né, gente? É um processo. Examinar quem está adornado de maior prudência, bondade e caridade entre todos os sacerdotes que podemos escolher livremente. É preciso evitar que tomem parte nessa escolha simpatias naturais. É até perigoso, né? Porque o diretor espiritual pode se tornar um cúmplice, né? E se for entre homem e mulher, então, esses afetos naturais, né? Essas amizades naturais devem ser evitadas, porque muita coisa pessoal vai ser colocada em pauta, é muito perigoso. Não lhe propor imediatamente que seja nosso diretor. Convém provar durante uma temporada por experiência, né? Então você vai provando ali o seu diretor espiritual, vai rodeando e deixa que Deus coloca, né, isso no coração dele também. Em igualdade de circunstâncias, escolher o mais santo e o mais sábio, como se infere na doutrina de Santa Teresa. O mais santo para os casos ordinários e os mais sábios para os extraordinários. E aí a gente teria que ir a Santa Teresa, né? Depois a gente pode tentar ver o que ele tá falando. Eu não sei em que livro de Santa Teresa fala isso. Ah, tá. Ó, nas sextas moradas. Eu tenho aqui, depois eu vou tentar dar uma olhada e qualquer coisa eu trago no próximo vídeo. Uma vez feita a escolha, não trocar facilmente de diretor por razões fúteis ou inconsistentes. A troca de diretor se imporá como necessário ou aconselhável se houver razões importantes para tal. Por exemplo, se o diretor não te corrige, quando você sabe que tem que ser corrigido, ele vai lá e te, né, e passa a mão na sua cabeça. Se fomenta a vaidade, se mistura conversas frívolas na hora da direção espiritual só por curiosidade, se conversa fatos aleatórios, né? Então, esse tipo de coisa, né? Quando a direção espiritual vai ficando uma parceria, é bom que pare, porque a conversa frívola vai tirar o tempo da direção espiritual, né? Então é isso, gente. Essa foi a nossa segunda aula. E na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre o que é graça santificante, como que a graça modifica não, né? Eleva a nossa natureza, como que isso foi feito por Cristo. Nós vamos falar das presenças de Deus, como que Deus se faz presente na nossa vida. Tem muita coisa legal. Não perca a terceira aula. Tchau, tchau.